ilha de Pátimos, sozinho está João, sofrendo, aflito, ferido. Eu imagino com grande escuridão sofria o servo João. Mas de repente uma visão teve ali nosso irmão, e arrebatado ele foi no dia do nosso Senhor, e assim ouviu a grande voz que disse assim: escreve, servo meu, o que fala é o Cordeiro que foi morto e reviveu. João prostrado caiu, mas Jesus disse: não temas, tenho as chaves do inferno e da morte, e os mistérios vou te revelar. O que vejo, vejo 7 castiçais. O que vejo, vejo o Cordeiro de Deus. O que vejo, vejo as 7 estrelas, todas em suas mãos. O que vejo, estou vendo os teus olhos como chamas de fogo, no seu peito cingido vejo um cinto de ouro, seus pés reluzentes, o seu brilho é demais. Mas o que vejo, seus cabelos são brancos. Sim, o que vejo, suas vestes são lindas. O que vejo, estou vendo o Cordeiro que foi morto e reviveu. Vejo o Filho de Deus. Vejo o Filho de Mas de repente uma teve ali nosso irmão, e arrebatado ele foi no dia do nosso Senhor, e assim ouviu a grande voz e disse assim: escreve, servo meu, que fala é o Cordeiro que foi morto e reviveu. João prostrado caiu, mas Jesus disse: não temas, tenho as chaves do inferno e da morte, os mistérios vou te revelar. E vejo 7 castiçais. O que vejo, vejo o Cordeiro de Deus. O que vejo, vejo as 7 estrelas, todas em suas mãos. O que vejo, estou vendo os teus olhos como chamas de fogo, no seu peito cingido vejo um cinto
Privilégio extraordinário que João teve. A abóboda do céu se abrindo, e ele vê um filme que é o maior espetáculo que alguém já poderia ter visto numa tela. Interessante é que essa visão de João fala muito mais a nós do que falou a ele. A nós que vivemos assim na iminência do grande encontro. Vamos retomar o nosso estudo. Para aqueles que não vieram nenhuma vez, queremos saudar você, que está sempre conosco, a você que vem pela primeira vez, você que nos assiste pela internet. É um prazer estarmos reunidos em nome de Jesus para celebrarmos a revelação, para compreendermos aqui a revelação de Deus. Você se lembra que o Apocalipse foi escrito em forma de quiasma e são 8 visões. E hoje nós vamos entrar na primeira das visões, que é a visão das igrejas. Você se lembra que a primeira visão se contrapõe à 8ª, em forma de quiasma, como nós já estudamos anteriormente. Esse é um breve recapitular daquilo que nós já vimos. Na visão das igrejas, Cristo aconselha a sua igreja. E lá na última visão, que é a visão da Nova Jerusalém, ele recompensa a igreja, com tudo aquilo que ele havia prometido à igreja militante. Naquele momento final, a igreja será triunfante. João tem essa visão no dia do Senhor, e a primeira visão tinha que ver com essas 7 igrejas que estavam na Ásia. Elas estavam interligadas por uma estrada mais ou menos circular, que unia as principais cidades da Ásia Menor. Cristo então se apresenta e tem 7 estrelas na sua mão, que são os anjos das igrejas, e ele caminha no meio das igrejas, certo? Você se lembra disso. Você se lembra também que nós vimos isso na semana passada, que a mensagem às 7 igrejas tinha que ver com as congregações locais. Ou seja, depois que João sai da ilha de Patmos, onde ele esteve no exílio por um ano, talvez, próximo de 2, mas os historiadores acreditam que ele deve ter estado lá entre 1 ano e 1 ano e meio apenas. Então, quando ele volta, ele pega essas cartas que ele havia produzido e entrega para as igrejas. E aí os irmãos nossos lá do primeiro século, que receberam do final do primeiro século, que recebem essas cartas, leem as prescrições de Cristo que estão contidas nas cartas, Cristo o grande médico, e aplica essas prescrições à sua vida. Ou seja, isso fazia sentido para eles. Mas você vai perceber no estudo das cartas que isso faz sentido para qualquer um de nós. Qualquer ser humano que já viveu nesse planeta. E isso faz sentido ao longo da história. Ou seja, essas 7 igrejas que Deus as toma naquelas circunstâncias, elas servem de base para que a revelação de Deus nos dissesse tudo aquilo que ele precisava dizer à sua igreja. Vamos então à primeira carta. Lembrando-nos de que essas igrejas não mais existem, embora as cidades estejam lá. Em função das diversas guerras que aconteceram naquela região da Ásia, não temos assim notícia de onde de fato funcionavam essas igrejas. Certamente, eles não funcionavam em templos assim como nós temos hoje, independente de ser mais ou menos luxuoso. Eles nem podiam se reunir em templos. Não havia uma igreja constituída e organizada. Os irmãos em cada uma dessas cidades, eles normalmente se encontravam nas casas uns dos outros, às escondidas. Porque aquele é um momento trágico da história da fé. Há uma perseguição muito grande em relação a todos aqueles que ousam enfrentar o Império Romano. Vamos então à igreja de Éfeso. Carta para a igreja de Éfeso. Éfeso significa desejável. E você vai ver pelo teor da carta que essa de fato é uma igreja desejável. É desejável voltarmos, por exemplo,
à devoção e ao trabalho que essa igreja realizou na história. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho, é bem rápido, vamos ver se a gente consegue rodar esse vídeo aqui, tem um vídeo aqui. Isto. Tem som? Isto é a cidade de Éfeso nos nossos dias. Rapidamente. As ruínas da cidade. Olhem bem para esse grande teatro. Bom, ali deu assim para a gente ter uma ideia das ruínas. Nos seus dias, Éfeso era a mais próspera de todas as cidades que receberam cartas de João. A mais próspera. Ela disputava comercialmente a primazia com Esmirna, que é a igreja que recebe a segunda carta. À medida que o tempo passa, Éfeso declina e Esmirna é projetada. A ponto de que Esmirna, hoje, nos nossos dias, a cidade de Izmir, é a terceira cidade da Turquia. E é a mais importante das cidades que receberam cartas de Jesus. Esmirna disputava com Pérgamo, que é a terceira carta, a tentativa de ser a capital da Ásia Menor, que era uma região dominada pelos romanos. Mas nunca conseguiu isso. Pérgamo, portanto, sempre foi a capital. Agora veja só o que Cristo diz para essas igrejas, para esta igreja especificamente. Antes de entrar no versículo que está colocado ali, é muito interessante uma sugestão que eu vou dar para vocês. Se algum dia você tiver a curiosidade, o interesse de estudar esses assuntos com as crianças menores na sua casa, eu imagino que eles vão se apaixonar pelo estudo das igrejas. Porque você pode convidá-los para, em cada uma das cartas recebidas, identificar, na primeira carta, por exemplo, como é que Jesus se apresenta. Em todas as cartas, Jesus se apresenta. Em todas as cartas, ele realiza uma promessa. Então as crianças podem ir catalogando isso. Elas mesmas vão ali, se você desafia as crianças a procurarem ali como é que Jesus se apresenta na primeira carta, eles vão ler o texto e eles vão encontrar lá como é que Jesus se apresenta. E depois eles vão identificar para cada uma das igrejas qual é a grande promessa. Quer que troque? Qual é a reprovação? Qual é a advertência que ele apresenta? Às vezes o elogio. Então as crianças podem e devem ser estimuladas nesse estudo. Primeira carta. Jesus se apresenta assim, olha, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele se identifica com essa igreja. Ele está dizendo que, embora ele anda no meio dela, e ele a conserva na sua mão. É assim que ele se apresenta para a igreja. Vamos para o outro slide. Então ele começa elogiando a igreja. Eu conheço as tuas obras.
tanto o teu labor como a tua perseverança. O que é que Cristo está querendo dizer a Éfeso? Vamos nos lembrar que essa é a igreja do primeiro século. Essa igreja, quando Cristo se encontra com os discípulos, aproximadamente 6 semanas depois da sua crucifixão e ressurreição, você se lembra que ele passa mais ou menos 40 dias depois que ressuscita, visitando os crentes, animando os crentes, descortinando diante deles o plano da salvação, que era mistério, era necessário que o Cristo que esteve entre eles fosse de fato oferecido como sacrifício vivo, e de fato ressuscitasse. E portanto eles compreenderam que Deus havia caminhado entre eles. É por essa razão que aqueles que o viram, as suas testemunhas oculares, dos milagres que ele realizou, de como ele havia se portado entre eles, eles agora tinham absoluta certeza de que aquele que silenciara o mar, aquele que fizera parar as ondas, aquele que silenciara o vento, aquele que ressuscitara vidas, aquele que curara, era ele próprio Deus infinito. Então, quando eles percebem isso, ainda que o Império Romano quisesse calá-los, quisesse colocar neles uma mordaça para que o nome de Cristo, para que o Evangelho, para que o plano de Deus não fosse desvendado aos homens, eles preferiam morrer. Então o que Cristo está dizendo é isso: eu conheço as tuas obras, conheço o seu labor e a sua perseverança. Você se lembra que essa carta, João recebe a visão do Apocalipse já no final do primeiro século. Ele está falando, portanto, a uma igreja que havia de fato experimentado essa luta. Isso do ponto de vista histórico. Agora, do ponto de vista da cidade de Éfeso, que recebe essa informação, ele está falando para uma igreja que havia nascido com muito trabalho. Paulo havia trabalhado ali. Se você depois der uma lida no livro de Atos, no capítulo 19, você vai perceber que Paulo gasta mais ou menos 3 anos pregando o evangelho nessa cidade. Num dado momento em que Paulo não está presente, 2 discípulos, não daqueles que andaram com Cristo, mas outros que abraçaram o discipulado e abraçaram a fé ao longo da pregação dos discípulos, um dia eles são levados lá para aquele auditório que vocês viram ali, aquele grande teatro. Naquele teatro deve caber alguma coisa ao redor de 25 mil pessoas. E houve uma discussão na cidade de Éfeso. O que diziam eles? Eles eram fabricantes de pequenas miniaturas da deusa que eles adoravam. Ártemis ou Diana é o nome dessa deusa. É uma deusa que era considerada por eles a deusa da fertilidade. Uma mulher com muitos seios. Então, naquele dia, eles disseram o seguinte: os líderes da cidade, os artesãos que fabricavam as suas santinhas, eles diziam assim, com os 2 filhos de Deus ali no meio do teatro, eles diziam: se nós não silenciarmos a pregação desses homens, o nosso sustento, que vem da fabricação desses amuletos em forma de Deus, se nós não silenciarmos esses homens, nós vamos perder o nosso trabalho. O que você acha que aconteceu naquele dia? Se o líder da cidade, imposto por Roma, não houvesse dissuadido aqueles 25 mil que estavam no teatro, é possível que aqueles 2 filhos de Deus tivessem sido destroçados diante deles. Mas ele pede um pouco de tranquilidade para todos. Ele diz: olha, nós não podemos cometer a insanidade de matar esses homens, porque nós estamos sob as leis de Roma,
E se fizermos isso, nós traremos problemas sobre nós. Em resultado disso, Paulo recebe dos irmãos uma ordem. Imagine Paulo recebendo ordem dos irmãos. Mas eles insistiram tanto com Paulo, que Paulo deixa Éfeso e vai para uma outra cidade pregar. Mas o evangelho não para ali. Reunindo nas casas, eles continuam realizando o seu trabalho. Isso aconteceu de fato dentro da história daquela igreja que viveu lá nos dias de João. Quando João sai do exílio em Pátimos, ele volta e vai morar em Éfeso. E é na cidade de Éfeso, por volta do ano 103, que João deve ter falecido. O único dos apóstolos que morre de morte natural. Ou seja, essa carta fazia sentido para aquela comunidade de crentes que estava enfrentando esse grande problema. Mas ela também se aplica a todos os crentes que viveram no primeiro século. Porque as obras que eles realizaram, nos nossos dias nós não realizamos. Eles não tinham recursos, não tinham televisão, não tinham carros, não tinham dinheiro, não tinham conhecimento como nós temos hoje. A grande maioria daqueles homens eram semi-analfabetos, iletrados, mas eles receberam o amor de Deus nos seus corações. E porque receberam o amor de Deus nos seus corações, eles resolveram que jamais haveriam de silenciar. Eles seriam testemunhas, mesmo em face da morte. É por essa razão que, algum tempo depois, Justino Mártir, um dos pais da igreja, escrevendo, ele diz assim: o sangue dos crentes é a semente do evangelho. Esse foi o trabalho da igreja primitiva. Dos 12 apóstolos, você conhece a história? O primeiro deles, Tiago, é assassinado em Jerusalém. E cada um deles vai tombando, um depois do outro. E eles não se intimidam, nem quando Nero constrói o grande Coliseu em Roma. E enfrentam as feras. São queimados vivos para iluminar a cidade de Roma numa noite. Porque Nero os acusa de terem incendiado a cidade de Roma, o que não era verdade. Nero é que numa das suas insanidades e momentos de loucura, ele resolve queimar Roma. E como ele percebe que todo o povo se volta contra ele, ele arruma uma mentira. Que mentira é essa? Ele diz: os cristãos é que atearam fogo em Roma. Então os cristãos são perseguidos e são massacrados. É a essa igreja que Jesus está se dirigindo. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. De fato, essa igreja não aceita nenhum tipo de heresia e de membros que queiram se instalar dentro da fé para perverter a vontade de Deus. Aqui, por exemplo, em Atos 19, naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Caminho era como foram conhecidos os primeiros cristãos. Nós não éramos conhecidos como cristãos, mas os seguidores do caminho, o caminho que Cristo deixara. Somente depois, no segundo século, é que pela primeira vez nos atribuíram o nome de cristãos, e então a partir daí nós começamos a ser chamados como cristãos. Aí está a história de Demétrio, que tenta desestabilizar a fé na cidade de Éfeso. Agora, eles não suportavam heresias. Aqui está uma prova disso. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos.
dizendo: isso conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas e vós quem sois? A igreja de Éfeso, a igreja nesse tempo da história, não admitiu em nenhuma hipótese que nenhum tipo de ensinamento espúrio fosse colocado dentro da Bíblia. E aí Deus traz um elogio: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eu disse a vocês na semana passada que o Apocalipse é um livro fácil de ser compreendido. A chave para abri-lo é o Antigo Testamento. Ou seja, todas as vezes que nós tivermos uma dúvida em relação a algum assunto do Apocalipse, como é que nós vamos encontrar o que aquela palavra, o que aquele termo quer dizer para nós? Aquela simbologia. Basta a gente ir para o Antigo Testamento e pesquisar. Raríssimos são os casos, como nesse caso dos nicolaítas, que nós não encontramos essa seita nas Escrituras. Qual é a maneira, portanto, de descobrirmos quem são os nicolaítas? Porque a Bíblia só fala deles aqui em mais uma passagem do Apocalipse. Nós temos que ir para a história. É assim que nós entendemos profecias. Quando eu não encontro a explicação do significado de um determinado termo, ou de uma simbologia na Bíblia, a história tem que me dizer o que isso significa. E aí nós vamos buscar em alguns pais da igreja quem eram os nicolaítas. Eu tenho até aqui um livro, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é um livro de Eusébio de Cesareia. Isso aqui é a patrística. Foi traduzido há não muito tempo para o português. Esse livro é um livro que foi escrito originalmente no início do quarto século. Anos 312 a 317. Então, em materiais assim, nós encontramos, não só os adventistas, mas os cristãos no mundo inteiro, encontramos muito amparo histórico, porque nós estamos lendo de fonte segura, de pessoas que estavam muito próximas no tempo e no espaço daqueles que vivenciaram a fé. Por exemplo, como é que nós garantimos que o Novo Testamento é composto, na verdade, pelas cartas que nós temos ali, pelos evangelhos que estão ali, pelo livro do Apocalipse, pelo livro de Atos dos Apóstolos? Qual é a garantia que nós temos? A certeza que nós temos vem dos pais da igreja. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, ele condena muitos livros que, segundo ele, não foram aceitos por nenhum daqueles que assume a fé depois que os apóstolos tombam. Porque veja, depois que João morre, quem são as testemunhas oculares? Elas já não existem mais. Ele é o último daqueles que conviveu com Cristo e permaneceu de pé até o final do primeiro século. Mas depois dele não há mais ninguém. Mas aí, quando nós vamos ver o que há de escrito dessa época, nós vamos ver muitos dos pais da igreja. Primeiro, aliás, segundo, terceiro, quarto século, e aí esses materiais vão sendo guardados. Os nossos irmãos católicos fizeram um grande bem ao cristianismo no mundo. Às vezes nós imaginamos que, porque nós temos as nossas diferenças nas nossas doutrinas confissionais, nós imaginamos que nos outros credos nós não temos nenhum benefício. Isso não é verdade. Os nossos irmãos católicos mantiveram muitos arquivos históricos sem os quais os cristãos das diversas confissões religiosas, das diversas confissões cristãs, não teriam amparo para muitas das questões históricas da fé. Esse, portanto, é um trabalho muito importante da gente ver. Quem eram, portanto, os nicolaítas? Irineu, no livro Contra as Heresias, ele diz isso:
Os nicolaítas ensinavam não ter importância a prática do adultério e o comer das coisas sacrificadas aos ídolos. E o texto que nós lemos anteriormente, lá na carta aos Efésios, Cristo está dizendo assim para a igreja de Éfeso: eu, como você, odeio as obras dos nicolaítas. O que os nicolaítas faziam? Basicamente duas coisas, que são muito significativas. Quando eles falam que a prática do adultério não tem problema, eles estão fazendo uma coisa que é pisar a pés a lei de Deus. Eles estão dizendo o seguinte: não há nenhum problema em que você transgrida a lei. À medida que os séculos passam, os nicolaítas se revestem de outras roupagens. Às vezes não é mais o 7º mandamento, mas outros mandamentos começam a ser quebrados ao longo da história. Então, o que está implícito nessa doutrina que Deus odeia é o fato de que a sua lei, os seus puros ensinamentos, apresentados aos seus filhos, eles são colocados em segundo plano para que teorias humanas estejam em evidência acima da palavra de Deus. Isso era uma das coisas que eles faziam, questão do adultério. A outra coisa tinha que ver com as coisas sacrificadas aos ídolos. Eles prestavam culto, por exemplo, a Diana, levavam oferendas, e os nicolaítas entendiam que não tinha nenhum problema comer daquelas coisas que eram ali sacrificadas. Não era só Diana que era adorada. Havia diversas divindades que os romanos adoravam. Até que chega um momento que os próprios imperadores se entenderam dignos de adoração. Eles se consideravam deuses, os Césares. Então eles exigiram adoração. Então imagine você, um crente vivendo lá no 1º século, ter que se inclinar diante do imperador, diante das imagens dos imperadores que eram construídas, estátuas, nas diferentes cidades do Império Romano. E quando os crentes recusavam, eles eram martirizados, eles eram perseguidos. Mas ainda assim eles não deixam que a fé seja abalada, eles não permitem que a fé desapareça. Mas eu volto na questão das coisas sacrificadas aos ídolos. Veja, se essa seita, que na verdade está ali na carta de Éfeso encapsulada. Por que eu digo encapsulada? Porque ela tem ali dois aspectos significativos: a questão do adultério, que é a quebra da lei, e a questão do comer coisas sacrificadas a ídolos. Se você amplia essa visão, você vai perceber que ao longo da história, e às vezes na sua vida, e na minha vida, nós encontramos muitas vezes que nós somos instigados a desprezar a lei de Deus, em diversos aspectos. Porque a lei de Deus não é só o sábado, é também o sábado. Mas é não levantarmos a nossa voz em falso testemunho contra o outro, porque esse é o espírito da lei, que é amor. Então muitas vezes nós quebramos a lei. E uma outra visão, quando a gente coloca essa lente de compreensão sobre o Apocalipse, nós vamos ver que nos nossos dias há muitas coisas que continuam sendo sacrificadas aos ídolos, aos demônios. E quanta coisa disso a gente tem comido. Isso é coisa séria. Músicas, filmes, pornografia, separações, crendices. Há muitas coisas que são sacrificadas aos demônios.
E mesmo aqueles que vivem na fé estão se alimentando dessas coisas. E Deus disse que as odeia. Esse é o templo de Ártemis, a deusa da fertilidade. Esse é o teatro de Éfeso. Isso aqui é uma maquete. Assim deve ter sido o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa é a Catedral de São João. Segundo Justino, foi construída no 6º século. E diz a história que exatamente aqui, onde estão, do lado direito, ali da imagem, dizem que ali estão os restos mortais do apóstolo João. Essa é a grande biblioteca de Celsus, em Éfeso. Templo de Ártemis, apenas em ruínas. E esta é Ártemis, a deusa que eles adoravam em Éfeso, naqueles dias. Irineu de Lyon, concordando com o texto anterior que nós lemos, diz que os nicolaítas consideravam não ter importância alguma a prática do adultério e comer das coisas sacrificadas aos ídolos, e que eles levavam vidas de indulgências ilimitadas, ou seja, embora fossem cristãos, se diziam cristãos, eles se permitiam tudo. Percebe o perigo de nós vivermos nos nossos dias, considerando que tudo aquilo nos é lícito? Não é que as nossas ações nos salvem, mas os filhos de Deus não podem viver em trevas. Nós precisamos iluminar a vida dos outros. E para iluminar a vida dos outros, nós temos que andar como Jesus andou. Hipólito de Roma, já no ano 236, ele diz que quem iniciou a seita dos nicolaítas foi um diácono da igreja, Nicolau. Dizem que ele era o autor da seita. E que as cerimônias de adultério foram introduzidas quando ele oferecia a sua mulher aos demais homens da sua comunidade, que dividia com ele a mesma fé. Perceba, práticas inaceitáveis dentro da igreja que Cristo estava estabelecendo. Mas o que Cristo diz da igreja desse momento da história é que essa igreja repudiou de forma vigorosa aqueles que quiseram, com essas práticas indecorosas, dizer que viviam na fé. Então essa igreja foi elogiada por Cristo. Isso precisa nos dizer alguma coisa mesmo nos nossos dias. Isso é Paulo dizendo aos Efésios: sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Ou seja, a quem Paulo está repreendendo? Paulo está repreendendo aqueles que se insurgiam dentro da fé que ele havia pregado, querendo trazer confusão dentro da igreja, em Éfeso, nos seus dias. Eu não vou ler esse outro texto aqui, depois eu posso passar o material para vocês. Uma reprovação de Cristo. Primeiro ele faz um elogio. Odeio como vocês aqueles que trazem heresias para a fé. Essas pessoas são odiadas por Deus, não é só por você ou por mim. Odiadas por Deus. E aqui ele faz uma reprovação, uma advertência. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? Aquele momento vibrante quando você aceitou a fé pela primeira vez. Quando você conheceu o amor de Cristo. E que foi batizado e que sentiu que agora sim
você estava caminhando com Cristo pelas estradas desse mundo, pelos lugares por onde você caminha, na certeza de que Ele ia à sua frente abrindo portas, e tendo a certeza de que Ele é também a sua retaguarda, abrindo os caminhos diante de você, protegendo você em todas as circunstâncias, há um momento que muitas pessoas que abraçam a fé assim, mesmo os crentes da igreja primitiva, muitos deles começaram a desanimar, muitos deles começaram a ter preguiça das coisas de Deus. E quando isso acontece, Deus manda para eles uma advertência, uma reprovação. Você deixou o seu primeiro amor. A advertência de Cristo cabe para eles, cabe para a igreja do primeiro século e cabe para nós também. Se em algum momento você deixou o primeiro amor, com que um dia você aceitou a fé, Cristo está dizendo isso aí para você também. Volte ao primeiro amor. Vá ao grande médico. E Ele pode fazer de novo que você seja aquele homem, aquela mulher inflamado pelo Evangelho, inflamado pela revelação de Deus, pela certeza de que Ele vem, pela coragem de que essa certeza infunde na sua vida. Porque se nós sabemos que estamos às portas do grande encontro, o que temeremos? Como é que nós vamos viver a vida nesse mundo? Não apegados às coisas materiais, como às vezes nós vivemos. Porque importante não é o seu diploma, ele também pode ser importante. Mas não mais importante do que a fé. Os seus recursos, a sua capacidade, o seu trabalho. E às vezes nós vivemos exatamente sob a repreensão de Cristo. Como se o céu fosse utopia. E esse mundo é que fosse a grande realidade pela qual nós devemos lutar. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Interessante esse texto aqui, né? Quem tem ouvidos, ouça. Quem aqui nessa noite não tem ouvidos? Eu acho que todos temos ouvidos. O que então Deus está querendo dizer com uma expressão dessas? Querido, deixa eu fazer um comentário para você entender por que o Evangelho é da forma como é. Por que às vezes a gente lê a Bíblia e aparentemente algumas coisas nós não entendemos? Por que é que Deus deu um texto com algumas questões complexas? É por uma razão simples. Se Deus tivesse escrito a Bíblia como um romance desses que existe por aí, um livro qualquer de história, você lê uma vez e pronto. Você nunca mais precisa ler aquele material. Só se você quiser lembrar de alguma data, alguma coisa específica. Mas ele não vai te acrescentar mais nada. Mas a Bíblia é diferente. Porque a Bíblia foi escrita como um projeto de Deus, para que você leia e releia, e releia. E eu sei de pessoas que já leram a Bíblia mais de 60 vezes. Você possivelmente conheça algumas assim. E o impressionante é que muitas vezes uma pessoa que está lendo a Bíblia de novo diz assim: nossa, mas esse texto aqui parece que eu nunca tinha visto. Eu já li tantas vezes esse texto e agora parece que ele tem um outro significado. É por isso que Deus, às vezes, coloca um texto que você não entende de primeira. Às vezes você vai ter que ir lá num outro texto da Bíblia e ler aquele outro texto, para saber do que é que Deus está falando.
A Bíblia, portanto, não é um amuleto de proteção. A Bíblia não é um livro que nós adoramos, não é um Deus. Há pessoas que não colocam uma caneta em cima da Bíblia, imaginando que vão macular a Bíblia. Não. A Bíblia é um livro que foi dado para ser lido, para ser estudado, rabiscado, comparado um texto com o outro. É assim que Deus pode arrazoar com você. É assim que Deus pode te apresentar aquilo que Ele precisa te apresentar como verdade. Ou seja, eu estou querendo dizer para você com isso que o Apocalipse é um livro simples. Não só o Apocalipse, a Bíblia como um todo. Agora, não é um livro que você consegue conquistar todos os ensinamentos que estão nele, se você não mergulhar profundamente na sua devoção. O livro, eu costumo usar uma expressão, a Bíblia não é um livro para crentes de águas rasas. Aqueles que dão uma primeira mergulhada e não sabem nadar, e saem afoitos da água, porque não conseguem manter lá 5 segundos de respiração, porque não se habituaram a isso. A Bíblia é um livro para mergulhos profundos, porque ali Deus se revela a você. Esse manual foi escrito tendo em mente um objetivo, que você consiga atravessar a sua jornada nesse mundo, e que quando chegar o momento de você exalar seu último suspiro, você possa olhar para trás na certeza de que você caminhou os anos da sua vida ao lado dele. E que agora você possa dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E eu tenho certeza de que agora a coroa me está reservada. E eu vou receber a coroa das mãos do Senhor, porque Ele é justo. É assim que nós precisamos viver a fé. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Deus está dizendo aí é o seguinte: se você tem interesse nas coisas de Deus, abra os seus ouvidos, abra os seus olhos e veja. Porque quem passa correndo não vê. É preciso gastar tempo. Não é com 5 minutos de devoção diária que você vai entender o pensamento de Deus para a sua vida. O que Ele está dizendo é isso. Quem está disposto, quem tem interesse, ouça. Porque o Deus que substituiu Cristo na obra da terra, lembra-se que Ele disse isso? Ele disse: eu não vou poder ficar convosco, mas quando eu for, o Pai vai enviar para vocês um outro Consolador. E esse outro Consolador é que vai guiar vocês em toda a verdade. É isso que Ele está dizendo aqui, olha. O Espírito, o Consolador, aquele que vai guiar-nos na verdade, está falando ao mundo. Mas há pessoas que não estão dispostas a ouvi-lo, porque simplesmente rejeitam os ensinamentos de Deus. O vencedor será alimentado da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso é uma certeza. E você vai perceber, quando a gente estiver lá no final desse estudo, que depois de prometer isso ao vencedor, Cristo lá na visão da Nova Jerusalém, João vê milhares de pessoas, uma grande multidão inumerável, entrando pelas portas da cidade. E ele vê essa multidão sendo alimentada na árvore da vida. Ou seja, aquilo que Deus promete à igreja militante, Ele há de cumprir na história da igreja triunfante. Eu quero convidar o Eli. Ele vai terminar o culto para nós cantando o hino. Enquanto ele chega, eu leio esse último texto. Desde que Adão e Eva caíram, o homem foi expulso do Éden. Deus então colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esse ato de Deus é um ato de misericórdia. O ato de impedir que os homens
continuassem comendo da árvore da vida depois do pecado. Sabe por quê? Imagine a vida perpetuada com a sorte de desgraças com as quais nós convivemos. Imagina alguém vivendo 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos com câncer, aleijado porque nasceu assim em cima de uma cama. Isso seria crueldade. Os juízos de Deus, portanto, são atos de amor na história dos homens. É por isso que Deus faz com que a vida de cada ser humano seja interrompida. Ele permite que a vida seja interrompida. E nós dormimos até o dia do juízo. Isso é um ato de amor de Deus. Eu gostaria de cantar sobre Cristo iluminando a nossa vida para que nós possamos enxergar todas as coisas. E é o hino que eu vou cantar nesse momento, se chama O Farol. Sobre o monte junto à praia existe um farol. Nas tormentas desta vida, para mim é como o sol. Sua luz com segurança mostra o rumo para o lar. Não preciso ter temor, vou nele confiar. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Muitos zombam e perguntam: para que farol ali? Mas sem ele o que faria, sem saber o caminho aqui? Então me lembro aquela noite, quando quase a naufragar, justo a tempo vi seu brilho e pude me salvar. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não
fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Onde estaria agora este pobre ser? Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor nos considera desejáveis, como considerava desejável a igreja de Éfeso. É possível também que, muitas vezes, tenhamos abandonado o nosso primeiro amor. Mas nós queremos te pedir, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi imolado em nosso favor, nós queremos te pedir que o Senhor realize uma transformação na nossa vida. O Senhor nos faça perceber o momento histórico que nós vivemos. Abra os nossos olhos para que nós possamos perceber aquilo que acontece à nossa volta e termos absoluta convicção e certeza de que estamos prestes a ter o vislumbre da grande luz que há de brilhar nos céus. Por isso, Senhor, nós queremos nos entregar ao Senhor nessa noite. O Senhor está ouvindo aqui o pedido e a oração sincera de cada um dos adoradores que estão aqui nesse lugar. O Senhor anote isso no seu livro. E que naquele dia em que o Senhor passar o nosso nome pelo julgamento, que o sangue de Cristo, a graça que emana do Calvário, possam lavar-nos completamente dos nossos pecados. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos capacite, para, conectados ao Senhor, nós possamos ser canais de bênçãos para esse mundo. Nos entregamos ao Senhor, sabendo que não merecemos nada, mas o fazemos porque aceitamos o seu Filho amado, e é no nome dele que nós te pedimos agradecidos. Amém, Senhor. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.
em paz eu vou. Ouvi a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com